eu vou falar de um amor diferente. Eu quero ir lá no livro de 2 Reis. No livro de 2 Reis, nós encontramos um homem chamado Eliseu. Eliseu era um homem que tinha uma porção de poder especial. Mas essa porção de poder que havia na vida de Eliseu era por causa do seu amor. Ele amou o seu líder de uma forma tão grande. O líder dele se chamava Elias. E ele amou Elias de uma forma tão maravilhosa, tão grande. Ele serviu Elias de uma forma tão grande que ele acabou ficando com o poder dobrado que Elias tinha. E olha que Elias tinha muito poder. E ele serviu Elias até o fim da sua vida. Lembra do que eu ensinei para vocês ontem, onde eu ensinei daquele amor na vertical e o amor na horizontal e o amor central. Estou falando sobre isso há alguns dias. E eu disse que amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Isso é muito importante na vida. Em tudo que você for fazer na sua vida, principalmente no direito, você vai encontrar os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus. Quando você chega num júri, você vai colocar a mão sobre a sua Bíblia, uma Bíblia, e vai dizer: jura dizer a verdade? E você então jura com as mãos na Bíblia. E é interessante que no passado a Bíblia era usada muito para mostrar as verdades. Então os mandamentos de Deus é o centro da nossa vida. O mandamento de Deus é tudo que nós precisamos viver. Os mandamentos de Deus. Se a pessoa fala qualquer coisa, eu creio no Senhor, eu creio no poder de Deus, eu creio que Ele vai derramar graça, eu creio que Ele vai derramar fogo, eu creio que Ele vai me libertar, eu creio que Ele vai sarar, eu creio, mas não tem um amor, não tem o amor na vertical, o amor em Deus, e o amor na horizontal, o amor a pessoas e o amor a si mesmo, não cuida de sua própria vida. Isso tudo é mentira, isso tudo é balela, isso tudo não existe mesmo. Mas quando nós colocamos o nosso amor na vertical, o amor a Deus, então nós buscamos a Deus de verdade, buscamos intimidade com Deus, buscamos vida com Deus, buscamos uma graça com Deus e servimos o nosso próximo. Por isso que eu trouxe Eliseu, um personagem que eu gosto muito hoje. Buscamos a nossa vida com o próximo, buscamos ficar perto uns dos outros, buscamos servir. Essa palavra servir, buscamos servir. Aí então Deus começa a agir. Então Deus começa a fazer, né, Lourdes? Nós precisamos aprender a servir uns aos outros, pois precisamos aprender a gostar de servir, a buscar de estar perto, a buscar de fazer uns pelos outros. Nós estamos num tempo que o serviço vai ser muito importante. Nós precisamos compreender o que é que está acontecendo com esse mundo, primeiramente, antes de abrir a boca. O que é que está acontecendo com esse mundo? O que é que está acontecendo, não no Brasil, no mundo? O Brasil está fazendo parte do mundo hoje. O mundo todo jaz do maligno. O mundo inteiro jaz do maligno. A palavra diz isso lá em 1 João 5. O mundo todo jaz do maligno. Está na mão das trevas. Mas tem uma parcela, e uma parcela bem grande, que está nesse mundo, que está em Deus. Que é aquele pontinho da cruz que eu falei ontem. A si mesmo. Amar a Deus
sobre todas as coisas, o seu próximo como a si mesmo. E eu disse, essa pontinha central da cruz está ali, sabe, de olho de um lado e de olho do outro lado, ver se alguém está necessitando de alguma coisa. E esse personagem, o que Eliseu tem com isso? Tem a ver muito. Eliseu foi um homem de Deus que, como eu disse, ele herdou uma porção muito grande de Elias. Uma porção tão grande que logo após que ele pegou a capa de Elias, ele veio andando e tinha então o Rio Jordão e ele não dava para passar. E ele lançou a capa de Elias sobre o Jordão abriu para que ele passasse a seco. E esse homem então começou a viver milagres e milagres e milagres sobrenatural. E agora, esses milagres sobrenaturais que ele passou a viver, ele não usou esses milagres ou não usou isso de qualquer forma, não usou isso de qualquer maneira. Mas tem uma passagem na Bíblia Sagrada que está registrada no capítulo 4, verso de número 38, que fala assim: voltou Eliseu para Gigal. Havia fome naquela terra. Havia fome naquela terra. Note esta palavra. Havia fome naquela terra. A fome havia naquela terra por algum motivo. Era por causa de peste, era por causa que essa peste causou desemprego, existia um montão de gente desesperada, olhando para um lado, olhando para um outro lado, um falava uma coisa, outro falava uma coisa, ou um buscava um Deus, outro buscava um outro Deus, e assim as pessoas estavam em Gigal. Mas quando o homem de Deus, quando eu falo um homem de Deus, uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, nós somos homens e mulheres de Deus. Quando o homem de Deus chega naquele lugar, vou ler novamente, voltou Eliseu para Gigal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos do profeta assentados diante dele, ele tinha discípulos, como eu tenho vocês todos os dias que estão aqui diante de mim, diante dessa telinha, falando assim, daqui a pouco chega o alimento do meu pastor, daqui a pouco o meu pastor vai chegar com uma porção da graça, uma porção de Deus para alimentar os nossos corações, alimentar as nossas vidas, nos trazer tranquilidade para esse dia. Chegou Eliseu então, e os discípulos do profeta, assentados diante dele, disse ao seu moço, a Giazi, disse assim, põe a panela grande, Eliseu disse a Giazi, põe a panela grande aos legumes, e faze um cozido para os discípulos dos profetas. Os discípulos do profetas. Hoje aqui eu estou dizendo que são todos os povos de Deus, amém? Todos aqueles que amam a Deus, todos aqueles que servem a Deus de verdade, todos aqueles que estão na palavra de Deus, que estão comungando uma fé verdadeira, que estão diante do Deus vivo em amor, que pode chegar hoje, abaixar sua cabeça diante de todas as informações que eu tenho trazido nesses dias, pode chegar e dizer da seguinte forma, eu estou vivendo amor, pastor. Diante de tudo isso, eu estou vivendo amor. Gente, Deus tem feito algo tremendo nas nossas vidas. Deus tem derramado coisas maravilhosas sobre o nosso coração. É o amor dele, gente.
E agora, quando a gente tem amor verdadeiro, tem perdão de verdade, sabe? Perdão para aqueles que nos ofendem, perdão para aqueles que nos maltratam, perdão para aquele que bate na gente, vai ter sempre um profeta. E eu vou dizer agora, esse profeta vai mudar de nome, esse profeta vai se chamar Deus. Esse profeta vai se chamar Deus. E o Deus vivo vai chegar e vai dizer assim: põe os legumes na panela. Põe os legumes na panela. Põe a panela grande. Não é uma panela pequena. Põe a panela grande e os legumes e fazem um cozido para os discípulos dos profetas. Fazem o quê? Um cozido para os discípulos do profeta. Uma coisa, Gigal era uma cidade grande. Gigal, para aquele tempo, para aquele momento que eles estavam vivendo, não era uma cidade pequena. Tinha outros povos ali. Outros povos também passavam por necessidade. Outros povos também passavam por medo. Outros povos também passavam por aflição. Mas naquele momento, o homem de Deus, aquele homem cheio do amor, aquele homem cheio do perdão, aquele homem cheio da graça, aquele homem cheio da fé, ele diz assim: põe uma panela e põe a panela grande, põe os legumes dentro da panela e fazem um cozido para os discípulos do profeta. Olha bem, faz um cozido para os discípulos. Agora, presta atenção a partir daqui. Veja o que vai acontecer. Veja o que vai vir sobre esse povo. Veja a aflição. Veja o medo que vai tomar essa gente. Então saiu a um campo apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e colheu dela e encheu a sua capa. E voltou e cortou em pedaço e pondo-os na panela, visto que não as conhecia. E depois dera de comer aos homens de Deus, às mulheres de Deus, aos discípulos do profeta. E achando, enquanto comia daquilo que foi cozinhado, acharam morte na panela. Acharam morte na panela. Para um pouquinho aqui. Acharam morte na panela. Você imagina o pânico que causou naquele momento. O pânico que virou aquela situação. Acharam morte na panela. E o homem de Deus, mais uma vez eu quero frisar, agora esse homem de Deus volta a ser um pastor comedido, um pastor que chega e diz assim: calma, 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 Deus está no controle desde que nós estivermos no centro da sua vontade. Calma, 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 Deus está fazendo. Deus não perdeu o controle de coisíssima nenhuma. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Morte, existe morte na panela. Eu lembro de um dia que eu estava passando por uma situação tão difícil na minha vida. Tão difícil, mas muito difícil. E de repente eu fui levar uns documentos no INSS. E é uma época que o INSS entrou contra mim e me acusou de um crime que eu não tinha cometido. E era uma pilha de documentos, e a minha filha foi comigo, minha filha é advogada, e ela chegou comigo lá no INSS, e ela disse assim para mim: pai, eu não quero que o senhor entre. Eu não quero que o senhor entre porque foi aqui que fizeram tudo. Eu não quero que ninguém mexa com o senhor. Eu vou entrar sozinho. Fique o senhor aqui na frente do INSS. Eu estava de óculos escuro, com uma camisa mais ou menos como essa, que eu gosto. Eu estava ali na frente de calça jeans,
e de repente passa um senhorzinho atrás de mim, com uma sacolinha nas mãos. E aí ele volta, ele passou e voltou, e bateu nas minhas costas e disse assim: moço. Eu falei: pois não, o que eu posso fazer para o senhor? Eu estava chorando naquele momento. Eu estava olhando para o céu e chorando naquele momento. E eu disse: pois não, meu senhor, o que eu posso fazer por ti? E ele disse assim para mim: o Deus que eu sirvo mandou lhe dizer que assim como ele segura esse céuzão, ele está segurando os seus problemas nas suas mãos. Assim como ele segura todas as estrelas, assim como ele segura todas as estrelas, assim como ele segura os sols, assim como ele segura as luas, assim como ele segura tudo que tem no céu, esse probleminha que está nas suas mãos, ele está segurando também. Meu irmão, minha irmã, quem nós somos nesse momento? Você é o povo que não sentou à roda de Eliseu? Ou você é o povo que está sentado à roda de Eliseu? Você está sentado ali com Eliseu? Você está comendo daquela comida que Eliseu mandou preparar? Essa é a pergunta. Porque se você for um povo que está do lado de fora, se você for o povo que está do lado de fora, não vai acontecer nada, vai acontecer alguma coisa com você. O temor vai bater na porta de sua casa. Você vai ficar completamente perdido nesse momento, mas muitas vezes acontece também dentro de nossa casa. Mas tem que ter um homem de Deus para tranquilizar. Esse momento é o momento dos homens de Deus tranquilizarem. Olha só, vou ler novamente o 40. Depois deram de comer aos homens, e enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela. Ó homem de Deus, ó homem de Deus, ó homem de Deus, morte na panela. E não puderam comer. Aquela erva era venenosa. Aquela erva não podia estar na panela. Porém ele disse: trazei-me farinha. E ele deitou na panela, jogou farinha na panela. Eu acho que ele era que nem eu, gostava de uma farinhazinha. Eu gosto de um tutu, eu gosto de uma farinha. Ele então jogou farinha na panela. Ele jogou farinha na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia nenhuma morte na panela. E já não havia nenhuma morte na panela. O que eu quero passar para você hoje, meu irmão, minha irmã, já não há nenhuma morte na panela para aqueles que creem em Deus. É lógico que nós precisamos ser obedientes. É lógico que nós não podemos ser pessoas desorientadas. Claro que você não vai ficar desempregado, meu irmão, você não vai ficar desempregado. Deus vai dar uma saída para você em alguma área da sua vida. Qualquer coisa nós vamos fazer vamos pegar as panelas que nós temos e vamos fazer de comer para nós. Deus tem uma orientação para o povo dele. Deus sempre tem uma orientação para o povo dele, mas o que nós não podemos fazer? Nós não podemos escrever bobagem, nós não podemos querer gravar vídeo em cima de vídeo, em cima de vídeo, em cima de vídeo, com achismo. Nós não podemos desorientar um povo. Não estou entendendo mais nada. Um diz isso, outro diz aquilo, outro diz aquilo lá. Nós não podemos sair fazendo isso, gente. Nós precisamos ser comedidos. Nós precisamos ser comedidos. Nós precisamos ser prudentes. Nós precisamos ser prudentes. Eu gravo um vídeo todos os dias essa hora para vocês. Eu penso em tudo que eu vou falar. Eu estou ensinando sobre amor. Eu estou ensinando sobre o amor. Eu não estou falando outra coisa a não ser o amor. Eu estou ensinando o primeiro mandamento para você.
Porque se você não viver o primeiro mandamento, se nós não vivermos o primeiro mandamento, já estouramos com os outros. Já não adianta viver outros, não adianta eu falar de poder, não adianta eu falar de graça, não adianta eu falar que Deus vai fazer, que Deus vai derramar, que Deus vai operar, que Deus vai isso, que Deus vai aquilo. Não vai acontecer nada, meu irmão. A primeira coisa que nós precisamos averiguar na nossa vida é se verdadeiramente amamos, se temos condições de cuidar do nosso próximo, se como nós mesmos, se nós cuidamos de nós mesmos. Eliseu cuidava dele. Eliseu tinha uma intimidade com o seu próximo. E Eliseu tinha uma intimidade grande com Deus. Eliseu tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele viu a carruagem vir buscar Elias. Ele viu Elias subir. E eu vou dizer qual intimidade que esse homem tinha com Deus. Após a sua morte, o corpo dele foi jogado numa vala, numa sepultura. E quando um outro soldado caiu naquela vala, naquela sepultura, e encostou-se ao corpo de Eliseu, o soldado viveu. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos viver uma vida com Deus. E uma vida com Deus não é uma vida de blá, 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 blá. Não é uma vida de jogar tudo no ventilador. É uma vida de viver com Deus. E nesse momento, eu quero que você ore. Ore pela sua vida. Tome cuidado com o que você fala. Tome cuidado com o que você posta nas redes sociais. Esse não é momento para nós termos partidos políticos. Esse não é momento para a gente discutir política. Esse não é momento para a gente jogar coisas que não vai fortalecer ninguém no ventilador. Não é. Esse é o momento de todos nós termos um partido só, o partido do Deus Todo-Poderoso, do Rei e do Senhor, trazer o reino para a terra. Esse é o momento. Esse é o momento de falarmos coisas agradáveis, coisa que fortalece o coração. Esse é o momento de nós orarmos pela autoridade, primeira autoridade do Brasil, que é o nosso presidente. Ah, ele está falando, ele não está falando, não me interessa. Me interessa que eu tenho que orar por ele, que eu tenho que buscar a Deus por esse homem, que eu tenho que pedir que o Senhor coloque pessoas do lado dele, que segura suas mãos e que o oriente. Esse é o momento, meu irmão. Esse é o momento de nós orarmos pelos deputados. Não importa que se está ali PT, se está ali PSOL, importa que nós oremos por eles, que nós pedimos que o Senhor acampe naquele arraial, que o Senhor faça uma obra naquele arraial, que o Senhor traga vida para aquele arraial, que o Senhor traga morada para aquele arraial. Esse é o momento, meu irmão, de nós orarmos pelo Senado Federal, que nós possamos pedir para que Deus também acampe ali naquele lugar, que o Senhor faça morada ali, que o Senhor traga graça para aquele lugar. Esse é o momento, meu irmão, que nós oremos pelos nossos governantes estaduais. Não importa que partido que seja, importa que nós oremos por ele. Eles estão ali, eles estão sentados naquela cadeira. Então vamos orar, porque isso é um momento do homem de Deus, é o momento de orarmos pelos governantes municipais. Não importa quem está no governo municipal, nós precisamos orar. Nós precisamos estender as mãos e falar: Senhor, haja. Esse é o momento, meu irmão, de ter um Eliseu, que traga o povo para o centro da vontade de Deus. Esse é o momento que nós precisamos viver. Viver o quê? Viver maturidade cristã. Sabe o que é maturidade cristã? É ter bom senso. É ter bom senso. Olha, Deus falou comigo. Deus falou com fulano. Sabe o que eu tenho falado aqui para mim? Oh Deus, o Senhor só não fala comigo? O Senhor só não fala comigo? Aí o Senhor fala assim: mas eu tenho falado contigo todos os dias.
Eu tenho falado com você todos os dias. Sabe que hora que Deus me deu essa palavra que eu trouxe para vocês? Agora, quando eu sentei na frente dessa câmerazinha aqui, Deus me deu essa palavra. Eu olhei para a Bíblia e o Senhor falou, é isso que você vai falar. É aqui que está a mensagem. Esse é o momento de você ouvir Deus. As informações chegam muito rápidas. Se você ficar apertando o seu botãozinho do WhatsApp, você vai ver mensagem profética o dia inteiro. Tome cuidado com as profecias. Alguém me mandou uma ontem. E foi uma menina que trabalhou comigo muito tempo. E ela me mandou e eu ouvi. Foram 12 minutos o pastor falando. E eu respondi para ela, eu ouvi atentamente a tua mensagem. Eu acho que tudo que ele falou aqui está em linha com um montão de coisa que eu penso. Mas esse é o momento de nós orarmos, de dobrar o joelho, de clamar pelo presidente, para que ele tenha um pouco mais de cautela do que ele fala. Se esse meu áudio pudesse chegar a ele, se esse meu vídeo pudesse chegar a ele, chegar até ele, que ele pudesse ter um pouquinho mais de cautela com o que ele fala. Ele é um homem de Deus, ele é um homem temente a Deus. Mas a gente não pode falar tudo que vem à nossa boca. Isso foi a primeira coisa que Deus me ensinou. Você pode falar tudo, mas tem que saber como fala. Muda-se muita coisa quando nós falamos. Então eu quero que o meu presidente aprenda isso. Eu quero que o presidente do Estado aprenda isso. Eu quero que os governadores aprendam isso. Eu quero que todo mundo, eu quero que pastores meus, que têm postado bobagem nas redes sociais, aprendam isso. Não importa o que fala, mas como fala, como traz ao povo. Então, meu povo, você é o povo de Deus, você é o povo de Eliseu, você é o povo que senta à mesa do Deus Todo-Poderoso com ele. Veio morte na panela? Veio? Fica tranquilo, Deus tem farinha para jogar nessa panela, e ele vai transformar esse cozido mais gostoso. Ele vai transformar esse cozido mais saboroso e muito mais nutritivo. Esse é o tempo de nós comermos comidas boas, comidas fortes, comida saudável, comida que vai realmente fazer diferença. E o Senhor tem morte na panela? Deus já colocou farinha na tua panela. Deus já colocou farinha na sua panela. Fique tranquilo, Deus é contigo. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, quero agradecer pela igreja e declarar, Senhor Deus, que não existe morte nessa panela. Não existe morte para a vida do meu povo. Não existe morte para a vida daqueles que têm consagrado a vida a Ti. Aí, se por acaso, Senhor Deus, chegar o nosso tempo, porque a Tua palavra nos ensina que há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar aquilo que se plantou, há tempo de nascer e há tempo de morrer, assim como há tempo de rir e tempo de chorar. Então, Senhor Deus querido, se chegou o tempo, nós vamos saber como celebrar, né? Porque a morte de um justo é celebrada pelo Senhor no céu. Mas nós queremos ir no tempo certo, no momento certo, no dia certo. Então nós não queremos que a peste nos pega. Assim como o Senhor libertou sempre os teus povos de uma peste, nos liberte dessa. E nós te agradecemos desde já, em o nome de Jesus. Amém.